Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E vamos continuar aí, dando sequência à nossa aula sobre torção em vigas de concreto. E nessa aula a gente vai terminar de ver aí a parte teórica, algumas prescrições da NBR 6118 e também fazer aqui um exemplo prático de dimensionamento. Bom, o que ficou faltando aí na aula passada, A gente verificou que a gente ia calcular a viga, mesmo ela sendo uma viga de alma cheia, a gente ia resolver a viga considerando aqui uma espessura HE, como se ela fosse uma viga vazada de parede fina. E quanto que vale esse HE? Ao usar a NBR 6118, o critério dela é o seguinte, que o HE tem que ser menor ou igual ao A dividido por U. Quem que é esse A? O A é a área da seção bruta, a área total aqui da minha seção. E o U é o perímetro, perímetro também da seção bruta. Esse perímetro aqui, E o HE também tem que ser maior do que 2 vezes um C1. Quem que é o C1? O C1 é a distância entre o centroide da barra e a face da viga. Então, eu tenho que trabalhar dentro desse domínio aqui, O HE tem que ser menor ou igual o A dividido pelo U, a área da seção dividido pelo perímetro, mas tem que ser maior do que 2 vezes a distância entre o centroide da barra e a face da viga. Ótimo, Porém, tem situações de projeto em que eu não consigo atender a esse requisito aqui, a esse domínio. O que a NBR fala então? Caso a minha relação A sobre U resulte menor do que 2 vezes o C1, pode acontecer? Pode. Podemos adotar o valor de A sobre U como HE, ou seja, eu posso ainda assim usar o valor de A sobre U, desde que ele seja menor, desde que esse valor calculado do HE seja menor do que o BW menos 2 vezes o C1. Se para evitar de fazer com a seção muito fina, fazer o cálculo aí com uma seção muito fina, com BW muito fino, e acaba o HE aqui ficando tão largo que a seção acaba não ficando vazada, teoricamente vazada. Então, ela cria esse critério aqui. Só que, quando eu estou usando esse critério aqui da norma, a minha área efetiva, que em regra geral é delimitada pela linha média aqui, por essa linha média que a gente viu isso na aula passada, se eu estiver utilizando esse critério aqui, a minha área efetiva passa a ser a área delimitada pelo centroide de cada barra do canto. Então, eu tenho que pegar aqui esse ponto aqui, que é o centroide da barra do canto, e achar essa área interna aqui. Essa passa a ser a minha área efetiva. Então, a diferença é só essa. Se eu estiver trabalhando fora desse critério aqui, ou seja, dentro desse aqui, atendeu a esse critério aqui, aí a minha área vai ser delimitada pelo eixo médio, por aquela linha tracejada média. Não atendeu? Cair nesse caso aqui, se eu cair nesse caso aqui, a minha área efetiva passa a ser essa área dentro aqui desse retângulo, vamos dizer assim, delimitado aqui pelo eixo de cada barra do canto, tá vendo? Então, é o critério da NBR 6118 que você deve adotar aí quando estiver calculando o HE e, obviamente, também a área efetiva. Tranquilo? Muito bem. Nós vimos na aula passada a questão da verificação da armadura, Deduzimos as equações aí e acabamos calculando aí, achando um cálculo para a armadura, tanto longitudinal quanto transversal. Porém, como nós estamos trabalhando com tensões de cisalhamento e com bielas diagonais comprimidas, eu vou ter que fazer a verificação da diagonal. Vou ter que verificar a diagonal comprimida em uma solicitação composta. Porque agora eu tenho tensões de cisalhamento tanto na flexão, que é esse aqui, tal SD, quanto na torção. Então, eu vou ter tensões de cisalhamento nas duas situações da viga. A viga normalmente é submetida a flexo-torção. Uma viga de concreto armado. Até mesmo pelo próprio peso dela, O peso próprio dela já vai causar uma flexão na viga, mesmo se ela não tivesse outro tipo de carregamento.
Então, eu vou ter que fazer a verificação com tensões desse cisalhamento na flexão e tensões desse cisalhamento na torção. E vou usar esta equação de interação aqui, ó, em que eu divido a tensão desse cisalhamento solicitante na torção por uma tensão resistente na torção, somado com a tensão desse cisalhamento solicitante na flexão pela tensão resistente na flexão. E a soma dessas duas componentes tem que dar menor que 1, né? Ou seja, eu não posso trabalhar com mais de 100% da capacidade resistente da biela. Então, eu verifico a biela aí nas duas condições, faço a interação, tem que dar menor ou igual a 1. Tá ok? Só recordando, né? O tal RD2, né, que é a tensão desse cisalhamento resistente, em função aí da força cortante, pelo modelo 1 da NBR 6118, diagonais a 45 graus e estribo a 90 graus, o meu tal RD2 é 0,27 alfa V2 FCD, equação que nós estudamos lá no curso desse cisalhamento, no cálculo de estribo. Lembrando que o alfa V2 é aquele fator de fragilidade que vai aumentando em função aí do concreto, né? Quanto maior o FCK, quanto maior a resistência à compressão do concreto, maior é o alfa V2, porque maior é a fragilidade do concreto. Vai ficando mais duro, vai ficando menos dúctil. Então, olha lá, alfa V2 é igual a 1 menos FCK dividido por 250, equação também que nós vimos bastante aí no curso desse cisalhamento. Bom, essa é a tensão resistente na flexão, né? Levando em consideração aí a força cortante. A tensão resistente ao cisalhamento na torção, também para bielas inclinadas a 45 graus, é quase igual. A diferença é que ela é um pouquinho maior, que é 0,5. Então, meu TRD2 é 0,5 alfa V2 FCD. Lembrando também, o FCD é o FCK dividido por 1,4, né? Muito bem. Do ponto de vista de teoria, é só isso que a gente tem que ver. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício prático aqui, né, um dimensionamento de uma viga submetida à torção, para a gente entender melhor, né, a aplicação do que foi estudado aí nas duas aulas. Então, ó, exemplo, dimensionar a viga VP base. Então, aqui eu tenho a viga VP base, que é essa aqui, e tem a viga VP tipo, que são essas aqui, ó. É o pergolado. Vamos dar uma olhadinha aqui no 3D, ó. É esse pergolado aqui, ó. Observe, ó, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas, né? Elas são apoiadas nessa viga aqui, que é a viga VP base, que é a que a gente vai calcular, tá vendo? Ó? Por uma questão arquitetônica, ela foi colocada aqui no meio do pavimento, tá vendo? No meio do pavimento aqui da casa. Ela tem uma cobertura de vidro. Cobertura de vidro, tá vendo? Aqui vai ser uma janela, então não tem carregamento aqui em cima da viga. Ela é biapoiada. E por ser um pergolado, obviamente, o modelo aqui de viga em balanço, né, essas vigas estão em balanço, ó, elas vão produzir na minha viga base aqui, ó, uma torção. Então eu quero dimensionar essa viga base em função dessa torção e, obviamente, da flexão também, que ela está sendo submetida aí. Vamos voltar lá para o slide. Muito bem, de volta aqui no slide, vamos dar uma olhadinha no projeto. Então, é uma viga base com 7 metros, né? A viga do pergolado é colocada a cada 1,20 m, tá vendo? Com uma seção de 20, a seção dela está aqui, ó, 20 por 30. E a viga do apoio ela tem 25 por 70. No corte, né, a gente vai ver isso aqui, ó. O vidro colocado aqui em cima é um vidro com espessura de 15 milímetros. Uma massa específica de 2.640 kg por metro cúbico. É o vidro que vai ser colocado aqui. Aqui tem uma janela que a gente vai desconsiderar no cálculo. Essas vigas aqui do pergolado que estão em balanço têm 3 metros. Vamos trabalhar com concreto classe 25, C25, ó, concreto de 25 MPa. Cobrimento 3 centímetros. Vamos trabalhar com delinha aí de 5 centímetros. E vamos considerar aqui uma sobrecarga no vidro, né, de 0,5 kN por metro quadrado, que é aquela sobrecarga padrão, né, da NBR 6120, quando eu tenho locais, né, coberturas, sem acesso ao público.
somente para manutenção. Então, levar em consideração que alguém algum dia vai subir para mexer em alguma coisa aí, limpar esse vidro, ou trocar esse vidro, enfim. Uma sobrecarga padrão aí que vai ser colocada ali, ok? Muito bem. Para calcular isso aí, eu tenho que encontrar então a torção nessa viga aqui, né? Que é a minha viga base, que é essa aqui, ó. Para encontrar a torção na viga base, eu vou ter que encontrar uma carga distribuída aqui no balanço, ó. Essa carga vai gerar momento de torção exatamente na viga base que eu estou trabalhando aqui, ó. Para achar a carga em cima da viga em balanço, tem que achar aí os esforços em função do carregamento. Então vamos lá, ó. Perca dos elementos que compõem o pergolado. Então a viga base, que é a que a gente vai calcular, qual que é o peso dela por metro? 0,25, 0,70, 25, que é a massa específica do concreto. Então o peso dela em serviço, 4,37 kN por metro. Esse é o peso da viga base, essa aqui, ó. Da viga tipo, que é a viga do pergolado aqui, ó, 0,2, 0,30, 25. Faça a conta, 1,5 kN por metro. Peso do vidro. Olha, foi dito que o vidro pesa 2.640 kg por metro cúbico. Vamos arredondar isso aqui para 26,4 kN por metro cúbico. Multiplicado pela espessura do vidro, que é 15 milímetros, aqui, ó, eu achei 0,4 kN por metro quadrado. Então, esse é o peso do vidro por metro quadrado. Foi dado ainda a sobrecarga de projeto, 0,5 kN por metro quadrado. Já posso fazer a conta, né? Se a gente pegar aqui a faixa, né, de atuação do vidro e da sobrecarga, é de 1,40 m aqui, ó. Se eu pegar daqui até aqui, tem 1,20 m, mais 20 centímetros, mais 1,20 m, ó. Então, se eu pegar o eixo daqui e o eixo aqui, vai dar 1,40 m. Então, a minha faixa é de 1,40 m. Então, a carga distribuída em cima da minha viga, tipo, que é essa viga aqui, ó, em função do vidro e da sobrecarga, vai ser 0,4, que é o peso do vidro, mais 0,5, que é a sobrecarga, multiplicado por 1,4, que é o tamanho da faixa aqui, ó, em metros. Eu achei 1,26 kN por metro. Então, já tem o peso aí na viga referente a quem? Ao vidro e à sobrecarga. Então, se a gente voltar aqui no nosso 3D, ó, qual vai ser a carga, então, total da viga? Vai ser o peso dela, que é 1,5, né? Nós calculamos o peso da vigota aqui, ó, 1,5, mais 1,26, que é o vidro mais a sobrecarga. Somando os dois, achei 2,76 kN por metro. É o carregamento distribuído em cima do meu balanço, ó. Muito bem, vamos calcular então os esforços. Eu tenho uma viga em balanço, com uma carga distribuída, uniformemente distribuída de 2,76 kN por metro. E a viga tem 3,12 metros. O momento nessa viga, né, o momento no engaste aqui, ó, vai ser WL2 sobre 2. Então, W, olha lá, 2,76, que multiplica 3,12 ao quadrado, dividido por 2. Momento fletor em uma viga em balanço com carga uniformemente distribuída. Fiz a continha e encontrei 13,4 kN vezes metro. E a reação de apoio, né, meu VA aqui, ó, a reação de apoio aqui, ó, vai ser a carga vezes a distância, né? Então, 2,76 que multiplica 3,12. Fiz a conta e encontrei 8,61. É claro que você pode usar um software, né? Estou calculando aqui na mão, né? Porque é um modelinho muito fácil de fazer a conta aqui na mão, tá ok? Muito bem, olha lá, ó. 8,61 é a força cortante e o momento fletor 13,4 kN vezes metro. Muito bem, se nós pegarmos aqui o nosso modelo em planta, ó, observe que essa viga aqui, ó, e essa aqui não estão produzindo torção na minha viga base, porque elas estão apoiadas diretamente no pilar, tá vendo? Diretamente no pilar. Então, podemos tirar do cálculo. Elas não vão produzir torção na viga. Quem vai produzir torção são essas aqui, ó. Então, eu coloco aí a torção, ó lá. 13,4 kN vezes metro sendo transmitido por cada viga aqui do pergolado, tá vendo? Colocando isso numa viga esquemática, né? Ela vai ficar assim, ó.
A viga tem a carga distribuída, que é o peso próprio dela. Já estamos na viga base, ó, a viga principal. 4,37, que é o peso dela, vai ser uniformemente distribuído. Ela tem a cada 1,40 m uma força, que é a reação de apoio da viga do pergolado, que é 8,61, tá vendo? Tem uma aqui, aqui. E nesse mesmo ponto também ela tem um momento fletor de 13,4 kN vezes metro. Esse é o modelo esquemático aí da nossa viga. Podemos também calcular na mão, mas posso calcular no F2, né? Levei para o F2, calculei, ó, momento fletor máximo na viga em serviço, aproximadamente 63 kN metro. Momento fletor, função das reações de apoio e do peso próprio dela. Força cortante também em serviço, força cortante máxima, aqui, ó, 32,5. É uma viga com carga uniformemente distribuída, né? Então ficou mais ou menos assim, ó. E agora tem um novo elemento, né? Que é a torção. O momento de torção em serviço ficou assim, ó. Momento de torção máximo no apoio 26,8. Depois ele cai para 13,4, aquele 0 menos 13,4, 26,8. Observe que o F2 não calcula momento de torção. Esse valor calculado aqui, né, estou usando aqui o desenho do F2, eu usei como se fosse uma força cortante, né? Como se fosse uma reação lá pontual, ele me deu aqui os valores somados. Que a viguinha é muito fácil de calcular, né? Eu tenho aqui 13,4, momento chegando aqui, 13,4 chegando aqui, obviamente que aqui no apoio vai ser 26,8. Então, é uma viga fácil de calcular. Se fosse uma situação mais complexa, que envolvesse mais lajes, uma outra situação qualquer, é interessante usar um programa em 3D que já te dá lá o valor do momento de torção diretamente na viga. Ok? Todos os programas comerciais que fazem cálculo estrutural têm essa possibilidade de dar um momento de torção também. Tá ok? Aqui é uma viga muito simples, né? Um exemplo didático. Eu consigo resolver na mão mesmo, porque é muito fácil. Tá ok? Muito bem. Encontrei então os esforços, já posso calcular as armaduras, né? Momento de cálculo vai ser o momento de serviço multiplicado por 1,4. Então, momento de cálculo máximo na viga, 88 kN metro. Cortante de cálculo máxima, 32,5 vezes 1,4, que é de cálculo, 46 kN. E o momento de torção também de cálculo vai ser 26,8 vezes 1,4, 37,5. Calcula a armadura longitudinal. Concreto de 25 MPa, D' igual a 5. Encontrei a armadura longitudinal AS, 3,2 cm². Coloquei 3 diâmetros de 12. Ah, Ronilson, como é que você calculou essa armadura? Então, você vai ter que voltar lá nas aulas de concreto 1, lá no comecinho, onde eu ensino a flexão normal simples e o cálculo de armadura longitudinal. Não é foco dessa aula aqui, tá ok? Mas foi calculado e deu um valor de 3,2 cm². Calculei também a armadura transversal, os estribos, encontrei a armadura mínima. O valor que eu encontrei foi 2,9 cm² por metro. É uma viga bem robusta, né? 70 por 25, uma cortante bem pequena, né? Então é claro que ia dar a armadura mínima mesmo, tá ok? Então eu encontrei aí 2,9 cm² por metro, armadura por estribo. Ah, Ronilson, também não sei como é que você achou isso não. Então você vai ter que voltar nas aulas de concreto 1, onde eu falo sobre a armadura desses alinhamentos. Ok? Se não me engano, são 3 aulas que tem aí no blog, no meu canal também, que você pode assistir e relembrar como é que calculei isso aí. Bom, o que é foco realmente aqui do nosso exercício, né, da nossa aula, é o cálculo das armaduras de torção. Então essa a gente vai calcular aqui, ó. Vamos lá. O momento de torção é 37,5. Já posso calcular então a minha armadura de torção. A primeira coisa que eu faço é encontrar a espessura equivalente. Lembrando a NBR 6118, minha espessura equivalente HE tem que ser menor ou igual a A sobre U, maior ou igual a 2C1. Então vamos lá. Ó. Lembrando que neste caso aqui o 2C1 ó, é 45 milímetros aqui, ó. Peguei no desenho mesmo, né? Cotado lá no meu desenho. Ó. Então fazendo a continha, a área da seção 25 vezes 70, 25 vezes 70, e o perímetro é 2 vezes 25 mais 70. E 2 vezes o C1 é 2 vezes 4,5 centímetros.
Fazendo a conta, eu encontrei 9,21 centímetros aqui, e aqui eu encontrei 9 centímetros. Ora, tem que ser menor ou igual a 9,21 e tem que ser maior ou igual a 9. Eu vou usar então 9,2, né? É um valor que atende aí, né, ao domínio que eu estou querendo trabalhar com ele. Voltando aqui, olha lá, vou pegar exatamente 9,2. Atende a esse e atende a esse também. Então, se eu já tenho a minha espessura HR, eu já posso desenhar aqui a minha viga, considerando aí a seção vazada. Aqui, ó. Ela ficou assim, aqui, ó, com as paredes de 9,2, tá vendo? Encontro a linha média, tá vendo? Pode usar o AutoCAD ou fazer a conta na mão mesmo, matematicamente mesmo. Eu usei aqui um programa de desenho que é muito mais fácil, né? Encontrei então aqui a minha área efetiva. A área efetiva aqui, ó, 15,8, 60,8 aqui, ó. Já posso calcular então, olha lá, ó, área efetiva, 15,8 vezes 60,8, 960 centímetros quadrados. E o perímetro efetivo, que eu também vou precisar dele aqui, né? 2 vezes 15,8 mais 60,8. Faça a conta, 153 centímetros. Guardo esses valores e vou verificar a diagonal comprimida. Por quê? Porque se a viga não passar no cálculo da diagonal comprimida, eu vou ter que mexer na seção. Neste caso aqui, vai passar até com folga, porque a viga é muito robusta, né? A gente não analisou o projeto como um todo, esse projeto aqui é um projeto real, e a viga teve que ficar assim por questões aí de deformação. Estava deformando muito o pergolado, eu tive que enrijecer bastante a viga de base para poder segurar e diminuir a flecha na ponta do balanço. Não é assunto aqui dessa aula, a gente está trabalhando somente a torção, mas aqui é a justificativa que eu estou dando para essa viga ser uma viga 25 por 70. Tá ok? Foi um outro momento do cálculo que eu defini essa seção de 25 por 70. Bom, verificando então a diagonal comprimida, ó, a primeira coisa que eu faço é calcular o fator de fragilidade. FCK de 25 MPa deu 0,9. Tensão resistente desses alinhamentos, 0,27 αV2 FCD, substituo os valores. O meu concreto é de 25 MPa, encontrei 4,3 MPa. Tensão resistente na torção já é 0,5, substituo os valores, faço a continha, encontro 8 MPa. Calculo então as tensões solicitantes. Tensão desses alinhamentos solicitantes é a cortante dividido por BW vezes D. A minha cortante é 46 kN, o BW é 25 e o D dela é 65, né? Porque o meu D' é 5. Fazendo a conta, encontrei 0,028 kN por centímetro quadrado. Arredondei aí para 0,3 MPa. 0,3 MPa, tensão solicitante em função da força cortante. Tensão solicitante em função da torção é a equação que nós estudamos na aula passada. É o TD, que divide 2 vezes o HE vezes o HF. Todos os valores eu tenho, substituo. Importantíssimo, não pode esquecer, de multiplicar por 100 aqui, ó, porque o momento de torção que nós calculamos está em kN vezes metro. E aqui eu estou trabalhando com os valores em centímetros, ó, centímetro quadrado, centímetro. Então tem que multiplicar por 100 aqui, ó. Nunca se esqueçam, é a unidade de medida que leva o engenheiro para o buraco. Então converte a unidade, faz a conta, encontrei 0,21 kN por centímetro quadrado. Aproximadamente 2,1 MPa. Já tem os 4 valores, né? Levo na equação de iteração. Substituo os valores todos, olha lá. 2,1 dividido por 8. Tensão solicitante na torção, resistente. 0,3, tensão solicitante em função da cortante, dividido por 4,3, tensão resistente. Faço a conta, encontrei 0,33. Bem menor do que 1. Ótimo, né? Ok. Passou até com folga. Muito bem. Verificada então a diagonal comprimida, podemos passar aí para calcular as armaduras, né? Então, a armadura transversal A90, todos os valores eu tenho. Substituo. Aqui também eu pego a sua tensão para a unidade de medida. Da mesma forma que lá no cálculo da tensão, ó, eu tive que multiplicar por 100 também, tá vendo? Então, se a gente voltar aqui na fórmula, ó, tem um S aqui, ó. Esse S é a faixa em que eu vou trabalhar o cálculo.
faixa de 1 metro. Então 1 metro é 100, ó. Esse S aqui, ó. Esse outro 100 aqui, ó, ele é para converter a unidade. Quilonewtons vezes metro para quilonewtons vezes centímetro. Ok? Aqui embaixo são os valores que a gente já tem também, né? Que é o FYD. Faça a conta e encontro 4,5 centímetros quadrados por metro. Observe que eu já tinha que colocar na viga, foi calculado lá no cisalhamento, 2,9 centímetros quadrados. Eu vou somar as duas armaduras. O 4,5 mais o 2,9 vai achar 7,4. 7,4 centímetros quadrados por metro. Vou trabalhar com estribo de 8,0 a cada 13. Estribo de duas pernas mesmo, né? 8,0 com 13. Calculando então a armadura longitudinal, a fórmula é a mesma. O que muda aqui, ó, é que em vez do S é o perímetro efetivo, né? Substituo o valor. Da mesma forma, não pode esquecer de converter a unidade. Todos os valores nós temos. Faça a continha e encontrei 6,87 centímetros quadrados. Vou trabalhar com 10 diâmetros de 10. Observe que aí, se eu colocasse 9 barras, já atendia bem. Mas é interessante trabalhar com valor par, porque eu vou distribuir as barras em volta aqui da minha seção, ó. Então é melhor trabalhar com valores pares, né? Então eu trabalho com 10 barras, que atende aí a simetria, né, da minha armadura, e também atende aí a quantidade de aço que eu preciso colocar na barra. E vai ficar assim, ó. Finalmente, coloquei aqui a armadura de torção em volta da viga toda. A melhor forma de colocar a armadura de torção é em volta de toda a seção, como se fosse uma armadura de pilar, né, aqui em volta aqui, ó. Se a gente recordar lá da primeira aula, né, quando eu torcia a toalha, né, toda aquela seção é comprimida, né? Então, se há um encurtamento de toda a seção, eu vou ter tensões em volta de todo o perímetro, né, aquele perímetro U efetivo. Então, eu vou distribuir o máximo possível as barras aqui. Eu coloquei as 10 barras aqui, tá vendo? E coloquei o estribo também de 8,0 com 13. Lembrando que a armadura longitudinal que já foi calculada, né, no cálculo de flexão da viga, não deve ser utilizada como armadura de torção. Tá ok? A armadura tem que ser uma armadura nova, ou seja, ela vai ser adicionada, ela vai ser somada à armadura que você já tem aí. Tranquilo? Muito bem, ó, olhando aqui em elevação vai ficar assim, ó. Eu posso inclusive colocar uma concentração maior que próximo dos apoios, né? Se a gente pegar aqui a nossa força de torção, ó, observe que ela era maior aqui nesse apoio, ó, ela ia diminuindo, né? Então eu posso refinar o projeto, posso colocar aqui com 8, com 13, né, igual foi colocado, ó, diâmetro de 8 com 13. Aqui eu refaço o cálculo e vejo com qual distância que vai dar, aumento um pouquinho a distância para economizar ferro. E a armadura de longitudinal é colocada aqui ao longo da viga. Tranquilo? Muito bem. Eu queria falar para vocês sobre armadura de torção, sobre cálculo de viga simetria da torção. É isso aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Eu te aguardo, então, em um outro encontro aí no Clube da Estrutura. Um grande abraço e até lá.